Algumas sequências de filmes de terror conseguem explorar novos caminhos ou mesmo tentam apresentar novos personagens seguindo uma mesma estrutura na história. No vídeo de hoje, bora relembrar algumas continuações que podem até ter caído no esquecimento ou não na terceira fita de sequências esquecidas. Será que você lembra de todas elas? Tem uma aqui que eu sei que muita gente tem memória afetiva forte com ela, então talvez não seja tão esquecida assim. Aperta o play e vem comigo. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e na quinta eu sempre publico um short. Para abrir nosso terceiro volume de sequências esquecidas, trago uma que foi uma grande decepção para mim, o Pesadelos do Passado 2, lançado em 2014. E digo decepção porque o primeiro Pesadelos do Passado, de 2012, foi uma baita surpresa boa quando eu assisti ele lá pela primeira vez na década de 2010, sendo uma jornada intensa, com boas reviravoltas, cenas genuinamente assustadoras que ficam na sua cabeça e um terceiro ato que só de lembrar da situação já dá aquele arrepio. Na história a gente acompanha uma mulher que, enquanto está vivendo um luto, precisa lidar com seus medos e traumas que vêm à tona quando ela retorna à sua casa de infância. A continuação vai em um caminho contrário do anterior, sendo completamente esquecível e sem a tensão que o primeiro habilmente tinha construído. Vale pontuar aqui que o primeiro filme foi escrito e dirigido pelo Nicholas McCarthy, com base em seu curta-metragem, o The Pact, que ele tinha feito em 2011, um ano antes dele lançar o longa-metragem. Mas ele não retornou para conduzir a sequência de 2014, o que diz muita coisa sobre o resultado final. O segundo filme foca em June, uma personagem vivida pela atriz Camilla Luddington, de Grey's Anatomy, em uma história acerca de pesadelos envolvendo um serial killer. Mas olha, nem a volta de algumas personagens do primeiro salva esse aqui. Melhor ficar só com o curta de 2011 e o filme de 2012 na memória mesmo. Em 99 era lançado Fear 2, Uma Noite de Halloween, a continuação do terror O Medo, de 95, que eu inclusive comentei aqui no canal um tempo atrás. Então se você perdeu esse vídeo, já deixa anotado aí para assistir depois desse aqui, o link vai estar disponível na descrição e nos cards finais. Bom, no primeiro Medo a gente tinha um estudante universitário que retornava à sua casa de infância para fazer um experimento para sua tese, onde ele faria cada um dos convidados enfrentar os seus medos mais profundos, sendo que ele mesmo também precisava enfrentar e superar algo do passado. O que traz tudo isso à tona e que meio costura a história é um medonho boneco de madeira esquecido naquela casa, e que fazia parte ali da infância do protagonista também. E é ele que vai colocar em prática ali todos aqueles medos compartilhados. Or something. The fear is whatever scares you the most. Para Fear 2, agora com direção do Chris Angel, a estrutura básica foi mantida. Também temos um protagonista com um forte trauma que será enfrentado durante um retorno à casa de sua família. A diferença aqui é que o filme é ambientado em uma festa de Halloween e traz fortes influências de um período bem específico da segunda metade dos anos 90, a onda pós-pânico, então rolam referências a outros filmes de terror e o filme inclusive tem um tom de humor mais forte que o primeiro. Wenn ihr wahre Freunde seid, wird die Zeremonie euch reinigen. Du weißt, wovor du Angst hast, aber kannst du sie auch besiegen? Was macht dir Angst? Pferde. Klaustrophobie. Seit dem Film gehe ich nicht.
Muita gente deve ter memória afetiva com esse aqui por conta das exibições na TV aberta, mas particularmente acho uma continuação bem inferior ao primeiro, mas por conta do novo visual do vilão, que teve uma mudança significativa. Na verdade, os dois filmes têm um desenvolvimento meio desconjuntado, mas acho que o primeiro é mais interessante em explorar a proposta, sem contar que lida com assuntos bem polêmicos, ao contrário dessa sequência que meio que simplifica tudo. Ainda assim, vale demais pela participação da Betsy Palmer como a avó do protagonista, pelas mortes divertidas, como uma morte que acontece numa privada, por exemplo, e toda a ambientação de Halloween que é sempre bem-vinda em um slasher. Gosto bastante também da abertura envolvendo o passado do protagonista, talvez uma das cenas mais interessantes do longa, e da transição da cena final para os créditos, em que um efeito tenta replicar o final de Psicose, onde a gente vê o rosto do Norman Bates em fusão com o rosto cadavérico da mãe dele. Aqui a gente tem a fusão do rosto do pai do protagonista com o filho, brincando ali com a ideia de um se tornando o outro, ou enfim, se tornando um só. Wurde von meinen Armen geschnitzt, vor 18 Generationen. Marty ist zurück. É um filme divertido, mas eu não consigo aceitar o que fizeram com o visual do Morty nessa continuação e a troca do ator. Ele era tão macabro no primeiro filme, e aqui parece um vilão completamente diferente. Bom, aqui no Brasil, na época das locadoras, o filme chegou em VHS nas prateleiras pela Top Tape, e, como o primeiro, também tinha uma capa que se destacava na seção de terror. Na locadora do meu bairro eu lembro que tinha tanto um como o dois. E claro que a fita hoje faz parte da coleção, né? Não podia faltar. Você não pode se esconder do que está dentro de sua alma. Die 13. Legende. Du weißt nicht, was Angst ist, Meg. E para fechar a lista de sequências do vídeo de hoje, uma produção canadense que pode ter passado despercebido por muita gente na época das locadoras. O bizarro Decoys 2, Sedução Alienígena de 2007, sequência do terror Decoys de 2004. Os dois filmes funcionam como uma espécie de paródia involuntária da franquia Experiência, misturando comédia adolescente com terror e ficção científica. Imagina que a Experiência e American Pie tiveram um filho. Seria a franquia Decoys. Just met the two finest blonde goddesses. Our room's right down the hall from yours. No primeiro filme a gente tem dois amigos que descobrem que grande parte das loiras da faculdade são alienígenas que vieram para a Terra acasalar e reproduzir, mas tem um problema. Durante a relação, os homens acabam morrendo congelado e o número de corpos começa a chamar a atenção da polícia, porque vai ser um ali atrás do outro. Completamente consciente de sua premissa absurda, o longa é intencionalmente pastelão e exagerado em todos os aspectos: figurinos, cabelos, diálogos e atuações. Mas um elemento que se destaca tanto no primeiro como no segundo são os efeitos, tanto os efeitos práticos como os feitos por computação gráfica. Decoys. They can seduce anyone. Pray it isn't you. O segundo filme funciona como uma continuação real, trazendo de volta o protagonista ainda receoso e sempre alerta com a possível volta das loiras alienígenas. Além dele, uma das personagens que se destacou no primeiro como uma das alienígenas também volta, mas sem grandes explicações, levando em conta o que aconteceu com ela no terceiro ato do primeiro filme. Mas quem é o louco que tá esperando uma história coesa e pé no chão dessa franquia, né? What about the blonde you saw today? They're back. Intergalactic sluts are back. Decoys 2 consegue ser ainda mais exagerado e mais pastelão que o primeiro, se é que isso era possível, entregando mais cenas repletas de vergonha alheia, momentos absurdos e efeitos divertidos que poderiam até ter sido mais utilizados, e não somente em grande parte lá no terceiro ato do filme, como também aconteceu no primeiro. A maquiagem das alienígenas em sua forma real é bem legal e devia ter sido mais utilizada mesmo durante o filme todo. Lembra até aqueles filmes do SBT que passavam à tarde, onde sempre tinha os adolescentes ali reunidos querendo transar de alguma forma. É bem essa pegada mesmo aqui, com uma mistura de terror e ficção científica. What is
is this? That looks like an old-fashioned TV sci-fi monster. Uma presença extremamente curiosa dessa sequência é a do Tobin Bell, que nos anos 2000 era um rosto bem familiar aos fãs de horror por conta de Jogos Mortais e suas continuações. Aqui ele interpreta um professor cujo protagonista trabalha como assessor. Ele nem aparece muito, inclusive tem uma cena bem constrangedora em que ele é seduzido por uma das alienígenas e logo vira um hospedeiro congelado. É um surto ainda maior que o primeiro e que a gente torce pelas vilãs do início ao fim. Duas farofas bem divertidas para desligar a mente e só apreciar as bizarrices e tosqueiras que os dois filmes apresentam. Aqui no Brasil, o primeiro filme saiu pela Europa Filmes e o segundo, Decoys Sedução Alienígena, saiu pela Sony. Don't you like what you see? Corey Sevier. With Tobin Bell of the Saw trilogy. Decoys, The Second Seduction. On DVD. Mas e aí, o que acha dessas continuações? Assistiu alguma delas? Se eu tivesse que ficar com uma só dessas 3 continuações que a gente relembrou hoje, eu acho que eu ficaria com Fear 2, Uma Noite de Halloween. E você? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like para que esse vídeo seja recomendado para mais fãs de horror e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!